2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma coisa que é importante o cristão saber é que a Igreja de Cristo ela está segura. A Bíblia diz que Jesus Cristo pagou um precioso preço caro pela sua igreja e que ele vai conduzir as suas ovelhas até a eternidade em segurança. Então a Igreja de Cristo está segura, porém ela não está isenta de perigos e de lutas. Então nós temos uma realidade bíblica em que a Bíblia diz que o rebanho de Cristo ele está protegido, porém ele não está isento do ataque de lobos e da atuação de mercenários. A gente precisa tomar consciência disto. E a segunda epístola de Pedro, eu tenho dito aos irmãos desde o início do estudo que ela foi escrita principalmente com foco de combater esses inimigos da igreja. A primeira epístola foi escrita para combater aqueles inimigos que vêm de fora da igreja. E o propósito era fazer, animar, fazer crescer os cristãos frente às dificuldades vindas de fora da igreja. Agora, a segunda epístola, ela tem como propósito tratar e fortalecer a igreja com relação àqueles inimigos que surgem dentro dela. Aqueles que usam o nome de Cristo, usam o nome do Evangelho, usam a própria palavra de Deus, abusam da confiança da igreja, da confiança dos crentes, da confiança das ovelhas e enganam as ovelhas, e enganam as pessoas que professam fé em Jesus Cristo ou que querem seguir a Cristo e viver de acordo com a palavra de Deus. E esse texto, então, o apóstolo, ele começa a falar diretamente sobre esse perigo e alertar a igreja. E eu quero que a gente olhe esses 3 versículos inicialmente nessa manhã, irmãos, buscando entender biblicamente como que nós podemos identificar, então, aqueles que são perigosos para a igreja, os falsos mestres, que é o tema ao qual Pedro instrui-nos nessa manhã através do seu texto. E nós vamos também olhar a partir desses versículos qual que é o impacto do ministério, da atuação de falsos mestres sobre o povo de Deus. E é um texto muito rico, eu quero focar nessas 2 coisas apenas nessa manhã. Semana que vem nós vamos reestudá-lo, observando outros detalhes mais que nós podemos tirar aqui de ensino. Então o apóstolo Pedro, ele abre o capítulo 2 da sua epístola com essas palavras, versículo de número 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Observe que o tom agora no seu ensino é um tom de alerta. E o que Pedro está dizendo para a igreja de Cristo é o seguinte: olha, lembrem que em Israel, quando ele diz assim, no meio do povo, ele está aqui se referindo ao povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, no período da Velha Aliança, no período dos profetas. E ele diz, olha, vocês lembram da história de Israel? Lá atrás surgiram falsos profetas em meio ao povo. E não será diferente no meio do povo de Deus, dos tempos atuais, que é a Igreja de Cristo, formada por judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo. Também a igreja passará por esse desafio de vencer os falsos mestres, de não dar ouvidos, de não ser levado
e conduzido pelos falsos mestres. Nós já lemos no livro de profeta Jeremias um trecho onde o profeta Jeremias proclamou contra falsos profetas que atuaram em Israel no seu tempo e em períodos ali anteriores ao tempo de Jeremias. Mas eu gostaria de olhar com os irmãos rapidamente mais alguns textos. Capítulo 7 de Jeremias, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Eu quero que você veja que realmente a Bíblia mostra que em Israel, ao longo da história, e sobretudo nos anos finais, antes do cativeiro, houve uma abundância de falsos profetas. Pessoas que se levantaram anunciando palavras em nome de Deus. Palavras falsas. Pessoas que Deus não as tinha chamado, muito menos tinha dado a elas uma mensagem para ser entregue ao povo. E nós vemos então que o profeta Jeremias lutou contra esse tipo de ministério, onde pessoas iludiram e enganaram o povo de Israel, ensinaram falsa doutrina, pregaram uma falsa confiança em Deus, e tudo isso contribuiu para a derrocada final da nação de Israel, sendo então destruídos pela Babilônia e levados para o cativeiro. Jeremias capítulo 7, nós lemos assim no versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então observe que Jeremias está mostrando que havia em Israel pessoas anunciando palavras falsas, palavras que não vinham de Deus, palavras que eram mentirosas, instigando a nação de Israel a confiar misticamente no templo de Israel que estava construído e erigido ali, em Jerusalém, desde os tempos de Salomão, e não chamando as pessoas ao arrependimento, a mudar as suas vidas perante Deus. O texto nos diz aí que a palavra de Deus a eles, através do profeta Jeremias, foi: emendai vossos caminhos. E esses profetas, ao invés de conclamar a nação ao arrependimento, estavam disseminando uma falsa confiança entre o povo de Deus. Nós lemos lá no capítulo de número 23 também, no versículo de número 2, o Senhor Deus anunciando assim através do profeta Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E aqui no capítulo 23, inicialmente, a palavra é contra a liderança de Israel, especialmente os reis, que tinham sobre eles uma responsabilidade espiritual de conduzir a nação dentro dos parâmetros da lei de Deus dada. E os reis de Israel haviam abandonado a lei de Deus e enveredado e conduzido a nação por diversos caminhos, inclusive por práticas idólatras, muitos deles. E Deus está chamando a responsabilidade esses líderes que falharam espiritualmente e levaram o rebanho, o povo, à dispersão, ou seja, a abandonar o caminho de Deus. E a palavra de Deus contra essas pessoas é: olha, vocês são responsáveis, eu cuidarei em castigar a maldade das vossas ações. Então a Bíblia mostra que pessoas que atuam como líderes à frente de um povo têm sobre si uma grande responsabilidade espiritual, que Deus não deixará de levar em conta. E assim são aqueles que se colocam como profetas e guias espirituais entre o povo. Tem uma grande responsabilidade espiritual. Nesse capítulo 23, ele avança e ele vai dirigir-se aos profetas especificamente. E aí no versículo de número 21, nós lemos, ele diz: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei eles, contudo profetizaram, com pessoas que se levantaram e anunciaram mensagens e palavras que não foram enviadas, que não foram ensinadas por Deus, e tudo isso contribuiu para levar o povo de Israel à derrocada espiritual completa e ao juízo, ao cativeiro. Então Pedro toma esse contexto
e essa lição histórica para chamar a atenção nossa, irmão, que somos igreja e povo de Deus nos nossos dias. E a mensagem, o alerta é: nós não devemos pensar que estamos isentos de perigos. A verdadeira igreja, o rebanho de Cristo, está seguro, porém, lidará enquanto passa por esse mundo com falsos mestres, com lobos, com mercenários, que tentarão disseminar erros e conduzir o povo para uma direção espiritual destruidora. Então, como que a gente pode identificar esse tipo de pessoa? Dê uma olhada comigo, então, de novo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Eu quero que você veja que aqui, na verdade, por toda a Bíblia, sempre que a Bíblia trata deste assunto, a maneira mais clara e imediata para a identificação de falsos mestres é a avaliação doutrinária. É a heresia, é a teologia errada. Dê uma olhada. Pedro diz assim, versículo 1: assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Observe essa palavra, heresias. Essa palavra refere-se a ensinos contrários à fé cristã, à mensagem cristã, às doutrinas cristãs. Ensinos que contrapõem, distorcem, deturpam a verdade bíblica pregada por Cristo, ensinada pelos apóstolos ou ensinada pelos profetas do Antigo Testamento. E Pedro vai nos dar um exemplo aqui no versículo de número 1, ele diz assim: até o ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, renegar é trair. Essas pessoas vão pregar coisas tão erradas que elas chegarão até ao ponto máximo, que é negar, trair Jesus Cristo que os resgatou. Ou seja, eles vão pregar uma mensagem totalmente contrária a Cristo, e a mensagem da salvação em Cristo, da graça em Cristo Jesus, aquele que nos resgatou pela sua obra, pelo seu sacrifício. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que nós devemos atentar sempre para a mensagem que é pregada, que é proclamada por todo aquele que se coloca como pastor, como mestre, como ensinador na igreja. Observe que ele está falando para a igreja. Assim como no povo surgiram falsos profetas, surgirão falsos mestres entre vós. Isso é importante. Às vezes nós temos bastante sabedoria e somos precavidos em lidar com mensageiros e promovedores de religiões falsas, diversas ao cristianismo, religiões orientais, pregadores da nova era e suas doutrinas e sua visão de mundo. Mas nós não ficamos alertas o suficiente com pessoas que portam a Bíblia e que anunciam uma mensagem aparentemente fundamentada nas Escrituras, que se chamam de pastores, que se colocam como evangélicos, como cristãos. E Pedro está dizendo: olha, é entre vocês. Eu estou falando do perigo de surgir falsos mestres entre vocês. E vocês deverão identificá-los, observando então o ensino que essas pessoas promovem. E esse é a recomendação bíblica geral. É a primeira chave para identificar um falso mestre. Ouçam, por exemplo, o apóstolo João, quando escreve a sua carta, ele também orienta a igreja nesses termos. Ele diz assim, capítulo 4, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo fora. João está dizendo para a igreja a mesma coisa que Pedro disse. Vocês precisam provar os espíritos. Que espíritos? Espíritos humanos. Porque muitos falsos profetas estão por aí, têm saído do mundo fora. Então a igreja precisa avaliar. A igreja não pode abraçar qualquer um que está dizendo assim: eu estou pregando Cristo, o evangelho de Cristo.
Não, todo pregador tem que ser avaliado pela igreja. É dever nosso. E aí João diz no versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então João é muito claro e diz, olha, você tem que avaliar a doutrina. O que a pessoa confessa? Ela confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, é o Filho de Deus que tornou-se homem, assumiu a natureza humana para ser o nosso Salvador. Pois bem, se a pessoa tem a doutrina correta, então ela é de Deus. Agora, se ela prega uma doutrina que é contrário ao ensino dos apóstolos e à mensagem de Jesus Cristo, ele não procede de Deus. Ele pode estar falando, está usando a Bíblia, fala de Jesus, faz orações, mas não procede de Deus. E esse modo de identificação, ele foi sugerido ao povo de Deus desde o período de Moisés. Eu não vou ler aqui para a gente não usar tempo, mas lá em Deuteronômio capítulo 13, nós temos lá uma instrução em que Moisés preparou o povo de Israel para lidar com falsos profetas. E já no passado, Israel tinha a orientação sábia de Deus para poder perceber, julgar aqueles que eram falsos profetas e não ouvi-los. No entanto, o povo de Israel negligenciou em fazê-lo. E veio a sua derrocada espiritual, em que deram ouvidos a muitos falsos mestres. Lá em Deuteronômio 13, a Bíblia diz assim, quando o profeta ou sonhador surgir no meio de ti, e aí o texto continua dizendo, e chega ao ponto onde diz assim, e disser, vamos seguir falsos deuses. A palavra de Deus diz, saiba que esse profeta não veio do Senhor, pois ele está desviando vocês do caminho verdadeiro de Deus. Ou seja, a doutrina, o que ele está pregando, é a verdade, está levando o povo a mais próximo de Deus, a fidelidade a Deus, ou a mensagem que ele prega tem por consequência desviar as pessoas gradualmente ou rapidamente de Deus e da fidelidade a Deus. Então, a avaliação, o critério primeiro que a Escritura Sagrada nos dá é sempre avaliar a doutrina, o ensino. Agora, há nesse ensino errado, 3 características das heresias ou da disseminação da heresia, do erro. Os falsos mestres, eles trazem uma mensagem que vai levar as pessoas que ouvem para além da Bíblia, ou eles vão deturpar a Bíblia, ou eles negligenciam a Bíblia. A gente precisa prestar atenção. A mensagem dessas pessoas, no nosso tempo da igreja, onde nós temos a Bíblia como um livro fechado e seguro, é uma mensagem que vai levar as pessoas para além da Bíblia. Como assim? Os falsos mestres, eles vão apresentar às pessoas outros livros religiosos, livros secretos, ou vão levar as pessoas para revelações, novas revelações. E como que a gente sabe que é um falso mestre? Como que a gente identifica? Observando a doutrina. De onde que veio isso? Vem da Bíblia? Não. Está além da Bíblia? Está além do que foi ensinado pelos apóstolos? Então tem que rejeitar. De onde que vem isso? São livros secretos. Agora foram descobertos novos manuscritos. Ou nós temos aqui um livro que é uma mensagem especial, uma nova revelação de Deus para a igreja, um novo testamento para a igreja. Está além da Bíblia? Está além do que foi ensinado por Cristo, dado pelos apóstolos? É falso. Ou revelações.
Ah, Deus falou comigo. E ao falar comigo, Ele deu essa e essa mensagem. Isso significa que a gente deve crer nessas e nessas coisas. Está além da Bíblia. É falso. Esse é um critério muito simples, irmãos. E às vezes eu me aborreço por ver muitas vezes a ingenuidade de pessoas cristãs que são levadas e induzidas por tantos falsos mestres, que apresentam mensagens que são tiradas de fontes que estão além das Escrituras. E sempre dá ruim, como as pessoas falam. Passa-se o tempo, você vê aquele movimento, aquele grupo de pessoas caindo assim no erro, em escândalos. Sempre dá ruim. Porque quem faz isso é falso mestre. Ou então, livros ditos científicos. Essa é uma das minhas tristezas, nossos dias, ver quanto que cristãos, e eu falo igreja evangélica, têm dado autoridade a livros ditos científicos acima das Escrituras. E pessoas têm usado, inclusive, as informações desses livros como uma base hermenêutica para interpretar as Escrituras. Isso é falso mestre. Está influenciando o ensino, a doutrina, a ortodoxia da igreja. Está influenciando ou mudando os termos de interpretação que a Bíblia nos traz. Jesus Cristo interpretou a Bíblia. Obviamente, ele usou as ferramentas exegéticas e hermenêuticas corretas. Jesus sabia exatamente o que se passou na história do mundo, na história do passado, na vida de Israel. Mas nós temos hoje, nos nossos dias, pessoas que têm tomado críticas textuais, análises de materiais, de escavações e arqueologia, informações incompletas, e tomam estas coisas para mudar, negar ou amenizar o impacto ou até mesmo a confiança nas verdades da Escritura. Isso é grave. Isso é uma manifestação de falsa profecia. Nós vemos isso claramente, como que essas coisas têm impacto na vida espiritual para a ruína. Nos jovens, quando passam a dar atenção ao ensino evolucionista, que aprendem nas escolas, nos livros da escola, nos livros da faculdade, ou na crítica, no escárnio de professores, e que passam a desacreditar da Bíblia, duvidar das Escrituras, para sua ruína espiritual. Isso é falsa profecia. E o mais triste é que alguns pastores têm trazido esse tipo de coisa para os púlpitos e proclamado as Escrituras à luz do entendimento científico da época, que certamente vai ser revisado, porque sempre é. Sempre é. O homem não detém todo conhecimento, Deus detém. Mas eu disse que, para além da Bíblia, os falsos mestres, eles atuam trazendo uma mensagem e, para isso, deturpam a Bíblia. Você precisa ficar atento com isso também. Ao avaliar a doutrina e o ensino, você precisa estar atento se aquela mensagem está em consonância com a interpretação bíblica e o ensino claro das Escrituras, ou se a pessoa está ali usando as Escrituras, mas mudando o seu sentido, explicando e aplicando aquela palavra bíblica, aquele trecho da Bíblia, mas com uma corrupção do sentido. É importante observar isso. Essa deturpação, em alguns casos, chega até a mudar o texto. E nós temos movimentos religiosos inteiros, heréticos, que estão fundamentados em mudança do próprio texto da Bíblia para comportar os seus ensinos e doutrinas. Sabe, isso é grave. É muito grave, porque isso tem a ver com o destino das almas, o destino eterno das pessoas. E às vezes nós temos até alguns cristãos prontos a abraçar esses movimentos, porque falam assim, né, são tão bonitinhos, são tão éticos, têm um padrão de vida, olha, bem bacana, né, são bons cidadãos na sociedade, trabalham, têm suas famílias organizadas,
Que legal, mas está indo para a perdição. Porque está seguindo uma mentira. Porque a deturpação da Bíblia, mesmo que você mantenha o nome Bíblia, mantenha o formato, mantenha o nome dos livros, mantenha algumas frases, os personagens, as pessoas, Jesus, Deus, Jeová, mas é um erro, é um engano. E a gente precisa da Escritura. E nesses casos, é necessário uma avaliação do próprio texto bíblico, uma busca, o que realmente foi dito. Quais são as palavras, as frases reais do texto? Como elas podem ser corretamente traduzidas? E o que esse ensino, então, implica para a minha vida? Quais doutrinas ele constrói? E quais as doutrinas o texto verdadeiro destrói? Importante isso. Mas não só a deturpação da Escritura e trabalhar para além da Bíblia, mas existem também aqueles falsos mestres e irmãos que negligenciam a Bíblia, deliberadamente ou preguiçosamente. Isso é muito triste. E eu sei de casos de pastores que iniciaram uma vida pastoral, um ministério, focados em ensinar a palavra de Deus e se perderam pela preguiça ao longo do caminho. Usar textos fora de contextos. Como que acontece isso? A gente vê as pessoas falando de pregações no mundo evangélico, que as pessoas abrem a Bíblia em textos, principalmente os textos do Antigo Testamento são muito usados, e a pessoa lê aquilo e ignora totalmente o contexto em que aquelas palavras foram ditas, escritas, e fazem uma aplicação de acordo com a sua vontade, de acordo com seus interesses próprios e pessoais à frente da igreja, e conduzem as pessoas assim ao erro. Pessoas que usam o texto bíblico apenas por pretexto. Não são poucas as pessoas que contam para nós experiências assim: olha, eu estava em determinado lugar onde, na hora da pregação, abria a Bíblia, lia um texto, o pastor fechava a Bíblia e ele falava várias coisas ali, não falava nada do texto. Isso é falso mestre. Essa é uma prática antiga e combatida desde a Reforma Protestante. Como que eram e ainda são conduzidas as missas romanas? A leitura de Bíblia. A leitura de Bíblia. Mas não há um ensino do que é lido. E há então ali uma mensagem para as pessoas, um texto que é usado por pretexto, para dizer: olha, aqui está sendo feito algo de Deus, a palavra dele está sendo lida. E é então comunicada uma outra mensagem qualquer. E o resultado disso é enganar as pessoas. Então, como que a gente observa as pessoas que trabalham dessa forma? É avaliando a mensagem à luz da palavra de Deus. É por isso que o crente ele não pode se contentar em seguir um ministério. Ele tem que ser alguém que é capaz de avaliar o que ele ouve à luz da Bíblia. Ele precisa crescer espiritualmente, para que ele não seja enredado por falsos mestres. Então é urgente, irmãos, que a igreja e os crentes conheçam a doutrina, que examinem constantemente a doutrina da Bíblia, o ensino, qualquer que seja pronunciado na pregação da igreja, ele precisa estar sendo avaliado. E essa é uma das coisas maravilhosas de pertencer à igreja, porque às vezes nós chegamos, novos convertidos, nós não temos uma capacidade de avaliar. Mas se nós estamos numa boa igreja, onde nós vemos pessoas sérias, com vida transformada, com compromisso com Cristo, que tem ali uma longa caminhada, nós temos também uma segurança de que aquelas pessoas são capazes de avaliar aquilo que está sendo pregado, e se elas estão aprovando, é uma coisa boa. E você vai então ali aprendendo junto, e daí a pouco a mensagem que é pregada, um outro pastor que recebe a oportunidade de pregar e dirigir uma palavra à igreja, você é capaz de perceber se ele está expondo a Escritura com fidelidade ou se aquela mensagem não deve ser acolhida, deve ser rejeitada. Porque você cresceu espiritualmente. Isso é importante. Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas
em uma grande parte, tem aversão à doutrina, não é verdade? Quantas pessoas procuram igrejas onde não tenham pregações que façam e exijam delas atenção ao pregador, ao professor de Bíblia, que não tem atenção ao texto, à interpretação do texto, aos detalhes do texto e às implicações do texto? Quantas pessoas hoje estão procurando igrejas assim? Isso já é uma manifestação de fracasso. E isso aponta para vulnerabilidade. Porque as pessoas, elas ficam expostas a falsos mestres. A igreja não pode negligenciar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina tem que ser levada a sério numa igreja. Tanto pelos pastores, tanto pelos que ensinam, quanto por aqueles que são ensinados. Porque é por meio da sã doutrina que nós vamos saber separar o joio do trigo, o lobo do pastor, o pastor do mercenário. Então é importante a gente aprender doutrina. É importante participar de uma igreja. Só participar da igreja e da congregação, isso é uma proteção. Quando você está numa igreja onde você vê que as pessoas são sérias, elas já conhecem a palavra de Deus, têm um testemunho de vida, isso é uma proteção para você. Porque você sabe que aquelas pessoas poderão avaliar a mensagem, o que está sendo ensinado, melhor que você. E é necessário coragem. Quando Pedro chama a atenção, ele não chama a atenção assim, apenas fiquem precavidos quanto a isso. Mas é necessário ter coragem para dizer: olha, isso é falso, isso é um falso mestre. Eu rejeito isso. E eu rejeito isso publicamente, para que outras pessoas não sejam enredadas e levadas ao erro. Agora, nós podemos, por contraste aqui, identificar um ministro confiável e fiel, na verdade. Se os falsos mestres são pessoas que são marcadas por ensinar heresias, doutrinas erradas, teologia errada, significa que os bons ministros, os ministros confiáveis, são aquelas pessoas dedicadas a ensinar boa doutrina bíblica. Significa que os bons ministros são aquelas pessoas corajosas para confrontar, a partir das Escrituras, ensinos errados, que abrem as Escrituras e são capazes de mostrar: olha, o ensino da Bíblia é esse e esse, portanto, esse e esse movimento, olha, prega o erro, está enganando pessoas. O bom ministro é aquela pessoa que tem o compromisso de ensinar, então, de forma clara e completa toda a Bíblia. Não é alguém que é negligente e preguiçoso, que abre, prega no mesmo texto, ou os mesmos temas sempre, temas simples, superficiais, relacionamentos, sucesso na vida e coisas assim, e que negligenciam preparar a igreja de Cristo para poderem perceber os falsos mestres e se afastarem deles. O bom ministro é o que prega a Bíblia, ensina todo o conselho de Deus, se dedica a fazer com que a igreja cresça no entendimento das Escrituras. Bom, esse é o tipo de ministério que nós devemos apoiar e buscar. Mas há uma segunda coisa que Pedro coloca aqui como uma forma de reconhecer um falso mestre. Versículo de número 2, ele vai dizer que a conduta libertina dessas pessoas é uma forma de reconhecer. Ele diz assim: e muitos seguirão suas práticas libertinas. Observe que a Bíblia diz, então, aqui que os falsos mestres, eles possuem práticas libertinas. Isso parece ousado à primeira vista, mas na prática, infelizmente, é assim. Infelizmente é assim. Práticas libertinas, nesse termo, significa uma conduta imoral, principalmente aqui voltada à sexualidade. É importante a gente prestar atenção nisso. Falsos mestres, eles são marcados sobretudo pelo ensino falso, mas na conduta dessas pessoas ao longo da Escritura Sagrada, por não se dobrarem à palavra de Deus, por não terem compromisso com a verdadeira palavra de Deus,
eles também não vão se conformar aos padrões da palavra de Deus. E vai aparecer imoralidades. Sempre aparece. Sempre aparece. Ao longo da história, a gente tem colecionado escândalos. Pessoas que eram ministros de igreja e de repente veio à tona uma conduta imoral. E causa escândalo, e a partir dali mostra a característica de falsos mestres. Eu poderia citar nomes de pessoas assim aqui no Brasil. Poderia. Então a Bíblia é muito clara. Falsos mestres são marcados também por uma conduta imoral. E eles atrairão pessoas com o mesmo perfil. Observe o versículo 2, ele diz assim: muitos seguirão suas práticas libertinas. Ou seja, pessoas que não desejam serem reprovadas na sua conduta imoral, no seu modo de vida imoral. Pessoas que não querem ser desafiadas a mudar suas vidas, a arrependerem de seus pecados, a assumirem padrões de santidade, de acordo com a Bíblia, elas vão dar ouvidos e seguir esse tipo de pessoa. Isso é marca, então, de um falso mestre. Pessoas com uma conduta torta, que não se importam em realmente conformar suas vidas com a palavra de Deus, seguindo esse tipo de pessoa. O ensino do falso mestre, irmãos, ele não confronta o pecado. Então, o resultado é que ele proporciona uma caminhada confortável rumo à perdição. É isso. A gente vê no Ocidente notícias dos Estados Unidos, no próprio Brasil, a gente vê notícias de pastores que se reinventaram, abriram igrejas para dar segunda chance a pessoas que foram reprovadas em igrejas evangélicas fiéis. Ah, não, mas Deus é amor. Você não precisa mudar sua conduta. Você não precisa ajustar seu casamento. Você não precisa ajustar seu namoro. Porque Deus, Ele é amor. E Ele vai te acolher. E sabe, as pessoas mantêm uma prática que é reprovada por Deus e que é condenada por Deus, e elas vão confortavelmente até o inferno, porque elas estão achando que Deus as aprova por meio da palavra daquela pessoa que está enganando elas. Isso é sério. E essa associação dos falsos mestres com as condutas imorais, ela percorreu também toda a história do povo de Israel. E eu quero lembrar aqui aos irmãos o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 2 sobre os filhos de Eli, que eram sacerdotes. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 2, ouçam: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Esses homens eram sacerdotes, da linhagem sacerdotal, filhos de Eli. Lideranças espirituais, mas falsos mestres. E na conduta deles havia lá essa imoralidade. Eles se aproveitavam de mulheres israelitas quando essas iam ali oferecer sacrifícios. Mas Pedro vai além. Ele cita a consequência da presença dos falsos mestres para a igreja, para o evangelho. Ele diz assim: por causa dele será infamado o caminho da verdade. E isso é tão grave. Pedro diz: olha, nós sofreremos quando testemunharmos o verdadeiro evangelho, ou formos pregar para as pessoas, porque as pessoas vão dizer assim: mas olha a vida, não há transformação nenhuma, é igual a nós, praticam a mesma coisa que nós. Qual que é a diferença? Os mesmos padrões morais, a mesma construção de família, o mesmo compromisso de casamento, infidelidade, mesmo padrão de namoro. Para que eu vou dar ouvidos a essa mensagem? Grande parte da dificuldade da Igreja de Cristo de promover o Evangelho em nossos dias vem da influência de falsos mestres, que se colocam à frente de supostas igrejas
e infamam o caminho da verdade, porque são imorais e conduzem um rebanho de forma imoral. Então a conduta moral, ela importa, e é também um meio seguro para identificar um falso mestre. A gente precisa ter cuidado com isso. Jovens que se tornam líderes em igrejas, às vezes até ordenados como pastores, reconhecidos como pastores, às vezes não, às vezes líderes de ministérios e coisas assim, mas que dormem com suas namoradas, isso não é um mestre sério, isso não é liderança séria. Ou que dormem com várias moças, homens que são galanteadores de mulheres, isso é conduta imoral, isso não é gente séria. Homens que são infiéis às suas esposas, homens de conversa inadequada com mulheres, homens envolvidos em práticas sexuais contrárias à natureza, pornografia, isso não é coisa de gente séria. Estas coisas, a Bíblia diz, elas mostram para nós que ali temos um falso profeta, um falso mestre. A gente precisa tomar cuidado com isso. Às vezes não falam, mas é um ministério muito bonito, fala boas palavras, é muita gente que está ouvindo, que está seguindo. Sim, muitos seguirão suas práticas libertinas. Mas o traço é de uma pessoa não convertida. Conduta de vida imoral, irmãos, nós jamais podemos esquecer. Isso é traço de impiedade. É pessoa que precisa de regeneração. Que precisa de um novo compromisso de vida com Cristo, real. É pessoa que não está qualificada para ser ministro de nada, pregador de nada espiritualmente. Ministérios que atraem pessoas também pela capacidade de tolerar e abrigar a má conduta e moralidade, são falsos mestres, falsos profetas. A gente precisa ter cuidado com isso. Nós estamos na época das igrejas que têm que se adequar ao padrão social. Igrejas que possuem arranjos de jovens que apenas moram juntos, dormem juntos e participam da liderança das coisas na igreja. Igrejas que toleram adolescentes postos como exemplo, como líderes de grupos de adolescentes, mas que são iniciados em sensualismo, nas músicas, nas amizades, pelos influenciadores do mundo da sociedade. Isso não é padrão, isso está errado. Pessoas que não regularizam suas vidas para terem um compromisso legal perante Deus. Eu, um tempo atrás, baixei o aplicativo TikTok por uma febre na escola para ver o que os meninos ficavam vendo. E passando ali nos vídeos, eu achei um canalzinho de uma dupla, um homem e uma mulher de meia idade, que se colocam ali nos seus vídeos como ministros, como pastores, pastor e pastora, e dando conselhos para os jovens. E conselhos assim, totalmente fora da moralidade dos padrões da Escritura Sagrada. Totalmente fora. Na libertinagem. Sabe, isso não é um mestre aprovado pela palavra de Deus, é marca de falso mestre. A presença de público, de plateia, de apoiadores ou de visualizações na internet não é garantia, irmãos, da bênção, da aprovação de Deus. Observe, Pedro diz aí, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Mas eu estou vendo o vídeo do pastor fulano de tal, e sabe, tem tantas mil visualizações na semana. Muita gente está abençoando a vida de muita gente. A conduta é imoral. É um histórico de vida que é reprovado pela palavra de Deus. A sua mensagem é reprovada pela palavra de Deus. Não importa. Não importa quantos seguidores tem. Você não pode ser ingênuo, irmãos. A palavra de Deus diz que as pessoas sentem coceira nos ouvidos e vão demandar palavras que aprovam suas condutas vis. Então não é o movimento, não é o número de pessoas que estão acompanhando que torna aquilo seguro, digno de ser apoiado. John MacArthur tem uma frase num livro que eu li há muito tempo dele, nem lembro mais qual, mas ficou gravada na minha memória, estudando para pregar nesse texto, eu lembrei dela. Ele disse assim, que a heresia vem montada na tolerância.
E sabe, geralmente, em meio a esse ambiente de tolerância para com imoralidades, para com a conduta imoral, cresce ou nasce a heresia mesmo, o ensino contrário à palavra de Deus. Porque nesses ambientes não tem mais pregação de salvação através de arrependimento real, completo. E aí as pessoas começam, para sustentar esse movimento, a alterar conceitos bíblicos claros e profundos, como, por exemplo, pecado, a gravidade do pecado. Começam a pregar um Deus diferente do Deus que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus que se ira contra o pecado. Um Deus que se levanta para fazer juízo e os montes derretem diante do furor da sua ira. E as pessoas começam agora a apresentar para as suas congregações um Deus que ama, tolera e aceita tudo e todos de qualquer jeito, sem nenhuma mudança, sem nenhum arrependimento. Esse não é o Deus da Bíblia. Essas pessoas estão seguindo o ídolo. E chegam ao ponto da negação do inferno e da negação da condenação. E geralmente quando chega a esse ponto, a igreja taxa como seita, como heresia. Mas sabe, muito antes disso já dava sinais claros que tornavam possível identificar aquele pregador, aquele ministério com falso ensino. E geralmente, junto com essa tolerância que vem trazendo essas mudanças todas, chega ao ponto de ser sugerido a necessidade de atualizar a Bíblia. Porque não adianta. Esse tipo de conduta e de mensagem, quando você abre a Bíblia, ela começa a te confrontar. Então nós precisamos atualizar a Bíblia. Em vez de arrepender e se render a Deus e a sua palavra, deturpar. Mudam a forma de pregação. Isso é uma coisa que a igreja precisa saber. Pregação na Bíblia tem uma forma também. A forma do arauto. Alguém que se levanta e proclama com autoridade a palavra de Deus. Isso é pregação na Bíblia. E aí o que nós vemos nesses ministérios dos falsos profetas? Muda-se a forma de pregação. A pregação passa a ser uma conversa, porque não há mais proclamação, não há mais autoridade na palavra que é dita. Agora nós vamos conversar. E costuma mudar até esteticamente, tira o púlpito, coloca uma banquetazinha, um sofá. E hoje nós vamos conversar sobre o sofrimento, sobre o luto. E vai ali então tratando de temas e deixa de lado a urgência espiritual, que é a necessidade das pessoas de conhecerem Deus verdadeiramente, arrependerem de seus pecados, seguirem a Cristo, terem uma esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Começa a se tratar de temas que são repetidos. Política, sucesso, relacionamentos. E relacionamentos, então, começa a aparecer quase todo domingo. Toda conversa. Tudo é conversar. Nada é reprovar. Nós podemos chegar a ser um pleno acordo em tudo, falar de tudo. Porque perdeu-se a autoridade das Escrituras. Perde-se a forma da pregação. Perde-se a Bíblia. Perde-se a doutrina. Então a heresia, ela vem sim, montada na tolerância. E a Bíblia diz, observe a conduta. Se há traços de imoralidade, não é um falso, não é um verdadeiro mestre da palavra de Deus. Mas no versículo de número 3, Pedro diz aqui também, que nós podemos identificar um falso mestre pelas suas práticas pastorais. Olha que coisa interessante. O texto diz assim, também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Falso mestre, ele é movido por avareza. Ou seja, alguém que é motivado por dinheiro. Muito ou pouco, não importa. Avareza aqui não tem a ver com montante. Avareza é um desejo pecaminoso no coração por riquezas, por dinheiro, por recursos. De modo que o falso mestre, a Bíblia diz, olha, ele é movido por avareza.
Porque se ele não acredita na Bíblia, se ele não acredita nas coisas da Escritura, se ele não vai ter compromisso com a Bíblia, por que ele se propõe como um mestre? Ele deveria sair, né, executar outra profissão na vida dele, mas ele continua naquela função porque ele espera dali auferir recursos. Ou seja, o que o motiva é o dinheiro. Seja muito ou pouco, seja um bom salário, né, ou não, seja, né, grandes ganhos por meio de uma grande congregação, ou não. E então o texto diz que as pessoas motivadas por avareza, elas farão comércio de vós. Isso aqui é muito sério e é muito real. Se você entende biblicamente o que foi o ministério de Jesus, dos apóstolos, você é capaz de perceber no mundo que tem muita gente por aí que não estão interessadas no bem espiritual das pessoas, mas na verdade estão fazendo trocas, comércio, troca, e vendendo produtos. A ganância vai aflorar essas práticas na vida dessas pessoas. Às vezes elas começam suaves, depois vão se tornando mais e mais pesadas, mais e mais escandalosas. E observe que Pedro diz assim: farão comércio de vós com palavras fictícias. Ou seja, eles vão usar, são pessoas que usam de manipulação. A palavra fictícia é uma palavra que é mentirosa, enganosa, que visa iludir, enganar. E essas pessoas então vão manipular o seu rebanho para oferir recursos, doações, dinheiro, falsas promessas, vão usar do falso ensino. Como que a gente vê isso no mundo? Tem pessoas que chegam até nós e falam assim: eu não quero saber mais de igreja. Ah, mas por quê? Não, porque eu frequentei uma igreja em determinado tempo e eu estou assim cansado, vários dízimos, várias campanhas e mais campanhas, e todo culto tinha que fazer doações. Tá, mas como que fazia isso? Lia lá na Bíblia. Ensina errado. Falsas promessas. Quantas pessoas estão frustradas com pessoas que falam supostamente do Evangelho porque seguiram palavras onde foi lhes prometido: olha, se você for fiel, se você contribuir no seu dízimo, se você participar da campanha tal, Deus vai abençoar a sua vida, você vai ter sucesso no seu trabalho, você vai conseguir aquilo que você quer, o objetivo que você deseja, sua saúde vai ser restaurada, sua vida vai ser restaurada, seu casamento vai ser restaurado. E as pessoas confiam naquilo e investem seus recursos esperando essas palavras, que essas palavras fictícias se cumpram. E não se cumprem. E elas estão sendo usadas. Comércio está sendo feito de almas das pessoas. João capítulo 10, nós temos aqui uma palavra de Jesus, quando ele está ali lidando com falsos mestres do seu tempo, no seu contexto em Israel, os fariseus, os escribas ali das sinagogas. E nós temos aqui João registrando assim, versículo de número 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o caminho para a salvação. Para alguém chegar a Deus, para a ovelha chegar a Deus, entrar para o rebanho, para o aprisco seguro, tem que passar por mim. Eu sou o Messias. O texto diz, versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Jesus diz: olha, todos esses mestres que vieram antes de mim e pregaram aquilo que não é a palavra de Deus, que não prepararam vocês para o Messias que viria, o verdadeiro Messias que viria, de acordo com as profecias, que inventaram todas aquelas distorções baseadas na lei, todos aqueles escândalos baseados na prática ritualística da lei de Moisés. Essas pessoas não são mestres autênticos, verdadeiros. São ladrões e salteadores. Olha o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As pessoas, elas estão na religião, promovendo a religião, por ganância. Igual ladrão, ele age por ganância. Para oferir, conseguir recursos, bens,
O texto diz: matar e destruir. O fim, né, da condução dessas pessoas é levar as ovelhas à destruição, à morte. Suas práticas pastorais não estão preocupadas com o bem do rebanho. Pessoas que estão pouco se lixando com a alma das pessoas e com a realidade de que suas vidas são contrárias a Deus, que elas precisam de arrependimento, porque caso morram, irão para o inferno. Não estão nem aí, são ladrões. Versículo de número 12, ele diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. E agora ele usa outro termo, mercenário. Mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, não é? Não é aquele que tem um chamado, uma vocação, uma responsabilidade, um compromisso, um amor pela causa. Ele faz pelo dinheiro. E aí ele diz o seguinte: o mercenário ele não é pastor. Quando vem o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Ou seja, ele fala assim: não vale a pena, né? Pelo que eu ganho, vale a pena fazer isso. E ele vai embora e deixa as ovelhas na mão. Quantas pessoas têm passado por esse mundo e seguido mercenários? Pessoas que não têm de fato preocupação com a vida espiritual do rebanho, com a eternidade da alma de uma pessoa. Pessoas que não se importam, irmãos, com a alma, com o destino eterno. São pessoas que têm práticas pastorais erradas. E elas não devem ser seguidas, não devem ser reconhecidas como pastores, como confiáveis. O que isso significa, então, para nós? Quando nós vemos pessoas que, nos seus ministérios, se baseiam em palavras fictícias, falsas promessas de bênçãos, de prosperidade, de restauração da vida e de coisas da vida, isto é falso mestre. A gente deve se afastar, não dar ouvidos, não apoiar essas pessoas. Todo ministério que é focado também em arrecadação de dinheiro, recurso financeiro, doação de bens, isso é falso. E as pessoas que estão na liderança desse ministério são falsos mestres. Sabe, não tenha medo de testemunhar sobre isso, de alertar as pessoas quanto a isso. Tem pessoas que vão a lugares e são desafiadas a doar sua aliança. Sabe, você, quando ouvir um negócio desse, é isso que você deve falar para essa pessoa: olha, não é de Deus isso. Não volta lá que você vai estar contrariando a vontade de Deus. E sem desculpas, estou te alertando. Esse tipo de prática pastoral não é prática de ministro fiel, é prática de um falso mestre. Todo pastor que ministra, né, apenas ali quando ele é contratado por boa soma de dinheiro, que cobra para pregar, isso não é prática de um pastor autêntico, é de falso mestre. E está cheio de relatos de casos assim no cristianismo. Nós ouvimos, eu não conheço pessoalmente, nunca me deparei com isso, mas eu ouço relatos de pessoas que dizem: não, eu vou pregar na igreja, mas se pagar tanto, uma boa soma de dinheiro. Isso não é conduta pastoral aprovada pela Bíblia. Isso é traço de um falso mestre. Alguém que é movido por ganância. E que certamente vai fazer comércio do rebanho quando chegar lá. Porque vai precisar levantar esse recurso para ele. Ele vai fazer promessas e promessas, iludir com palavras fictícias, para poder levantar recursos. Todo ministro, todo pastor também que controla a arrecadação, né, da igreja, isso é traço de ser um falso mestre. E uma igreja bíblica, eu quero que você pense sobre isso. Esse tipo de ministério não vai prosperar. Não vai. Eu dou graças a Deus pela nossa igreja. Uma das coisas que me tranquiliza é que eu sei que se levantar alguém tentando induzir os irmãos através de falsas promessas, eu tenho certeza que uma boa parte dessa igreja tem maturidade para reconhecer e dizer: não, não, isso é errado, isso é falso.
Então, uma igreja bíblica, irmãos, onde a palavra de Deus é ensinada, onde as doutrinas da Escritura é verdadeiramente ensinada, esse tipo de ministério não prospera. E de novo eu digo aos irmãos, valorize igrejas bíblicas, porque isso é segurança para nós. Eu quero terminar ressaltando algumas coisas aqui rapidamente. O ministério ou atuação de falsos mestres é grave, porque introduzem heresias, o texto disse aí, né, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Isso é muito grave. Pessoas que começam a ensinar o erro, eles começam a ensinar verdade, eles começam a ensinar doutrinas que levam à destruição. O que Pedro está dizendo com a expressão heresias destruidoras, ele está dizendo que estas pessoas vão conduzir o seu rebanho, aqueles que os ouvem, em uma jornada espiritual cujo fim é a condenação eterna. Isso é grave. E a gente vê isso ao longo da história da igreja. Uma das tristezas de estudar a história da igreja medieval é perceber assim, quantas igrejas na Europa antiga estavam lá, funcionavam quase que diariamente, em nome de Deus, e pessoas indo a essas igrejas e ouvindo ali mensagens que na verdade eram heresias destruidoras e que levaram almas ao inferno. Isso é muito grave. Então a igreja tem que ficar atenta a esse tipo de ministério. É grave porque, como já disse, desacredita a verdade pela má conduta de vida. Ou seja, as pessoas vão se tornando fechadas a ouvir o evangelho por causa da conduta imprópria dos falsos mestres, daqueles que o seguem. Essa é uma grande dificuldade nossa hoje para falar de Cristo para as pessoas, para testemunhar do evangelho, para convidar alguém para vir visitar uma igreja evangélica. Quantas pessoas olham e falam assim, não, mais do mesmo, cheio de escândalos, pior que eu. E é grave porque jogam com a alma das pessoas, não amam as pessoas, fazem comércio, não avisam do perigo, as tratam apenas como meio para obter suas vantagens, enfraquecem a igreja. Um grupo que dá ouvidos a falsos mestres, que são movidos por avareza, não recebe o ensino que vai proporcionar o seu crescimento espiritual, sua firmeza, seu crescimento em sabedoria bíblica, sua esperança no evangelho. Vai enfraquecer essa pessoa, vai desestimular essa pessoa, vai escandalizar essa pessoa. Sabe, por vezes nós nos deparamos com pessoas que tiveram uma história em igreja evangélica, e a conversa com essas pessoas é no sentido de tentar resgatá-las, porque elas estão escandalizadas e cansadas de serem tanto usadas. Isso é muito grave. Então que Deus nos dê sabedoria para atentarmos a esse padrão que a Escritura Sagrada nos orienta e que é real e verdadeiro. Com essas três coisas você é capaz de identificar facilmente falsos mestres. Ensinam doutrinas erradas, seja por trazer conteúdo que está além da Bíblia, seja por deturpar o ensino da Escritura, ou seja por mudar a própria Bíblia. Isso é falso mestre. São pessoas que têm uma conduta imoral. E os seus seguidores aprovam, se seguem essas pessoas justamente porque não são reprovadas da sua imoralidade. Não se exige arrependimento, transformação de vida. Ministérios assim são ministérios que não são fiéis a Deus. São falsos mestres, aqueles que estão na liderança desse tipo de igreja. E pessoas que têm práticas pastorais onde não se importam com o destino eterno das almas. Pessoas que têm práticas pastorais onde não se importam com o crescimento espiritual das almas. São falsos mestres. Deus nos dê sabedoria para a gente aplicar o ensino da palavra de Deus. Vamos ficar de pé e orarmos.